Ô, gafanhoto, olha só, deixa eu falar aqui contigo aqui, ó, olho no olho. Tu sabia que, segundo algumas autoridades, sanitárias do mundo, em alguns locais do planeta, para cada 1 litro de água consumida, o indivíduo consome 20 ml de cocô? Hã? Para cada 1 litro de água consumida, 20 ml são de matéria fecal, claro que diluída, E aí você não sente cheiro, nem gosto, nem vê lá o choquitão lá dentro da tua água, não é? Gente, mas 20 ml é uma seringa, um tarugo desse tamanho. E de quem é a culpa? Nós, que fazemos o quê? Que jogamos o nosso esgoto aonde? Na água. Pois bem, o esgoto jogado na água é um processo que a gente estuda aqui na ecologia, chamado então de eutrofização, que é uma poluição da água. Quer saber mais como a tua vida é um pedaço de matéria fecal? Então segura na bagaça que depois tem eutrofização para você. Ô professor, eu tô chocado. Eu tô chocado. Como assim, professor, que a gente come cocô desta maneira? Então aquilo que a gente vê na rua não é água pura. Gente, depois a gente pode entrar numa aula para falar dos aspectos sanitários, da qualidade da água que a gente consome, mas basicamente é isso, Como nós jogamos o nosso esgoto praticamente todo na água, obviamente isso acaba voltando pra gente em algum momento, A vida, lembra que é um bumerangue, vai, mais volta, é ou não é? Então o que acontece? A eutrofização é um processo que pode ser natural, cuidado, não é só culpa nossa, pode também ocorrer naturalmente, mas também pode ser ação antropogênica, ou seja, quando o homem é o culpado, beleza? Nós vamos nos ater aqui hoje sobre a ação antropogênica, como nós, seres humanos, estamos eutrofizando os nossos corpos hídricos, as nossas maiores riquezas do planeta, que é a água, até porque sem água nenhum animal, nenhum ser vivo sobrevive. Concorda? Então, imaginamos aqui que nós temos um lago, tá? Vamos começar por um ambiente completamente despoluído. Então, eu tenho um lago aqui, tá? Aqui eu tenho um produtor, uma alga pluricelular lá embaixo. Aqui eu tenho um caramujozinho, que pode ser um consumidor primário. Aqui eu tenho um peixinho que come o caramujozinho, que pode ser um consumidor secundário. Tá todo mundo vivendo de boa, todo mundo vivendo tranquilo. Quero chamar a atenção de vocês para essa camada na superfície de um corpo hídrico. A gente sempre lembra que vocês têm os plânctons, os néctons e os bêntons, Dependendo da característica, os plânctons, estruturas microscópicas que ficam lá na superfície, mais na superfície da água. Dentro desses plânctons aqui, que é essa camada na superfície da água, eu tenho 2 carinhas. Eu tenho o zooplâncton, que aí você tem larva de molusco, você tem uma larva de crustáceo, você tem ali uma larva de peixe, são estruturas de animais, microscópicas. E eu tenho também os fitoplânctons, os fitoplânctons, que seriam quem? As algas unicelulares, as grandes responsáveis pela produção de oxigênio do planeta Terra, beleza? Então eles ficam onde, professor? Eles ficam aqui nessa camada, na superfície da água, e eu vou tratá-los como plânctons, plânctons. O que eu quero que chame muita atenção de vocês aqui é o fitoplâncton, já vai entender por quê. Esse cara vai participar desse processo aqui. Beleza? Bom, outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. Vocês acham que esses bichinhos aqui, essas plantas, precisam de oxigênio? Sim ou não? Sim. Resposta sim. Precisam de oxigênio. Tá, beleza. Da onde que vem o oxigênio? Professor, tá na água. Beleza, mas da onde que vem esse oxigênio da água? Esse oxigênio vem da água daqui, tu vai dizer, professor, essa planta produz fotossíntese. Faz fotossíntese, desculpa. E na hora que ela faz fotossíntese, ela acaba produzindo oxigênio e liberando. É isso aí. Resposta correta. Esse fitoplâncton também faz fotossíntese e produz oxigênio.
Tá certo, mas o oxigênio que esse fitoplâncton produz, ele acaba jogando na atmosfera. Digamos que o oxigênio produzido pelo fitoplâncton não vem para a água, ele joga para a atmosfera. Ah, então para a gente não adianta? Adianta, claro que adianta, a gente consome esse oxigênio que ele está produzindo. Ah, mas para os animais da água não adianta. Não, também adianta. Por que também adianta? Porque de uma certa forma, esse oxigênio aqui, ó, na atmosfera, por difusão, ele acaba atravessando aqui, né, essa camada de água e por difusão acaba entrando também nesse corpo hídrico, nessa lagoa, nesse lago, né? Então, basicamente, o oxigênio, ele se mantém nesse ecossistema aquático graças à fotossíntese das plantas, né, das algas pluricelulares que estão aqui e também graças ao processo de difusão do oxigênio atmosférico para a água. Beleza? Pois bem, tá todo mundo vivendo feliz, todo mundo com oxigênio, todo mundo feliz, até que alguém resolve e fala assim, ó, vou pegar o esgoto da minha casa e vou jogar nesse riozinho, porque aí o rio leva embora esse esgoto, eu não preciso me estressar com isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esgoto, abrir um cano aqui e vou começar a jogar esgoto na água, ó, esgoto na água, esgoto, cocô, começa a jogar cocô na água. Cara, o que é cocô? Cocô é matéria orgânica. Matéria orgânica. Fazer, professor, é até bom, porque peixe come cocô, até cria o peixe. Calma lá, velho. Calma lá. Cocô é matéria orgânica. Ponto. Quem que não pode ver cocô, que adora cocô, come cocô, joga cocô na cara, se lambuza no cocô? Quem que faz isso? Bactéria. Isso aí. Então, as bactérias vão representar esses pontinhos vermelhos por bactérias, ok? As bactérias aeróbias, aquelas que consomem oxigênio. Professor, não seria as anaeróbias? Não, porque aqui tem oxigênio, então quem chega aqui é a aeróbia. Essas bactérias aeróbias, quanto mais matéria orgânica você jogar, mais ela vai decompor essa matéria orgânica. Olha só a loucurada que vai acontecer aqui. Essas bactérias vão começar a pegar essa matéria orgânica e vão começar a decompor essa matéria orgânica. Vão decompor. Ok? Tu vai perceber que vai estar ocorrendo aqui, ó, um processo de decomposição. Decomposição. Tu está decompondo a matéria orgânica. Ok? Toda vez que você decompõe alguma coisa, ó, bota uma observação aqui, ó, onde é que eu vou escrever? Aqui embaixo, ó, pode ser aqui embaixo, tá? Acompanha o raciocínio do tio. O que é decompor? Decompor é pegar matéria orgânica e produzir matéria inorgânica. É ou não é? Isso é decomposição. Eu pego matéria orgânica e faço matéria inorgânica. Por exemplo, sais. Por exemplo, CO2. Por exemplo, água. Tá aí, ó. Ok? E aí você lembra que quando eu produzo sal a partir da matéria inorgânica, quando eu produzo água a partir da matéria inorgânica, quando eu produzo CO2 a partir da matéria inorgânica, isso é pego por plantas para fazer fotossíntese. E aí isso garante o famoso ciclo da matéria. Beleza? O que eu quero que você entenda agora? Eu quero que você entenda agora o seguinte, que quanto mais matéria orgânica eu jogar, mais decomposição vai ocorrer, maior será a liberação de sais nessa água. Sais. Mais matéria orgânica, mais decomposição, mais sal. Beleza? Bom, outro detalhe. Quanto mais matéria orgânica eu jogar, mais decomposição eu vou fazer, mais sal eu vou produzir e menos oxigênio eu vou ter. Mas por quê? Porque quando a decomposição é feita por bactéria aeróbia, ela consome oxigênio. Então, olha aqui pro tio, toda vez que essas bactérias pegam matéria orgânica, decompõem e liberam sal, elas gastam o oxigênio da água, porque elas são bactérias aeróbias. Então, quanto mais cocô, mais decomposição,
mais sal na água, que por enquanto não está interferindo em nada, menos oxigênio na água. Aí tu vai pensar assim, pessoal, mas não se preocupe-se, né? Porque eu tenho uma planta aqui, e essa planta, ela vai dar conta do recado e vai repor oxigênio. Então vamos supor, não é bem assim, mas vamos supor que daria. Tu tem que entender o seguinte, quanto mais sal tu libera, esses sais vão ser captados por fitoplânctons. Fitoplâncton, tu tá dando sal para ele. Água ele já tem, tá na água. CO2 tem aos montes no ar. O que vai acontecer? Este fitoplâncton, com uma quantidade de sal maior na água, ele começa a se proliferar. Então, bastante decomposição, bastante sal, eu começo a ter bastante fitoplâncton. Fitoplâncton, 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 fitoplâncton. Eu começo a ter muito fitoplâncton. Tá, pessoal, mas isso é bom, fitoplâncton, é alga, é verde, né? Mas olha só o que acontece, olha essa foto aqui. Olha só a camada de fitoplâncton que eu tenho em cima dessa água, em cima dessa coluna d'água. O que isso vai interferir diretamente no ecossistema? Cara, lembra como eu mantinha o oxigênio aqui nessa água? Tu lembra? Lembra, né? Como é que era? Produção de fotossíntese por essa alga e difusão pela atmosfera. Ora, se eu tiver uma camada grande de fitoplâncton aqui, o processo de difusão do oxigênio já começa a dar problema. E outra coisa, para esta planta fazer fotossíntese, ela precisa de luz. E a luz que outrora, olha que bonito isso que eu falei agora, né? Outrora entrava, ó, até tinha ali uma refração, outrora entrava aqui, não entra mais. Não entra mais por quê? Porque, de novo, eu tenho uma camada grande de alga aqui em cima. O que isso quer dizer? Quer dizer que você vai ter uma proliferação exacerbada de fitoplâncton, ok? Que vai impedir a difusão de oxigênio e a entrada da luz, fazendo que tu não produza mais oxigênio. Para piorar a situação, tu está jogando matéria orgânica onde tu está aumentando o consumo de oxigênio. Vai chegar um momento que esta plantinha vai morrer, esse caramujo vai morrer, este peixinho vai morrer, até a bactéria aeróbia vai morrer. Vai morrer todo mundo. Vai morrer todo mundo sem o quê? Oxigênio. O que aconteceu então? Pessoal, dá para resumir para mim? Claro que dá, ó. Eu aumentei a quantidade de matéria orgânica na água. Isso fez com que, resumindo, eu aumentasse a demanda bioquímica de oxigênio, ou seja, estou consumindo mais oxigênio, ok? E isso acaba diminuindo, ó, a concentração de oxigênio na água, levando os indivíduos desse local à morte. Morreu porque eu aumentei o consumo, diminui a quantidade, porque essa proliferação de alga não deixou eu repor o estoque de oxigênio. E aí, nego, olha só, tu tem uma coluna de água, aliás, tu tem uma camada de alga em cima, lotada de alga, e uma coluna de água embaixo completamente sem vida, morta. E aí, se você continuar liberando matéria orgânica, ó, a tendência é esta matéria orgânica agora começar a se depositar aqui no fundo, ó, começa a depositar no fundo do lago. Agora sim aparecem as bactérias anaeróbias, porque agora não tem oxigênio. Aí quem que vem? As bactérias anaeróbias. Anaeróbias. Essas bactérias anaeróbias
vão começar, ó, decompor esse lodo, essa matéria orgânica, né? Vão fazer ali uma decomposição anaeróbia, né? Que ao invés de liberar sal, CO2 e água, né? Elas acabam liberando então óxidos de enxofre para a natureza, o que vai dar para aquele local um aspecto de podre, um cheiro de podre, beleza? Tudo isso por causa agora de uma outra via de decomposição, só que anaeróbia. E detalhe, se isso continuar acontecendo, ó, esse lodo pode ir aumentando, a profundidade vai diminuindo, tu vai passar de um lago para uma estrutura lodosa, pantanosa, até que ele some completamente. Belezinha? Então essa, nego, é a eutrofização. Tu tá vendo a necessidade de nós termos que fazer o saneamento básico? Saneamento básico é importantíssimo. A gente lida com o nosso cocô da mesma forma que um Neandertal lidava com ele, ou seja, a gente joga o cocô na natureza, a gente joga o cocô no rio, a gente já foi para a Lua, a gente já manda robô lá em Marte, e a gente não consegue tratar o nosso esgoto. Olha que triste isso, não é? E acaba causando, então, esses impactos terríveis no ambiente. Quando você não lava o seu aquário, ele não fica com cheiro de podre e com o vidro verde. Aconteceu uma eutrofização com uma escala muito menor lá no seu aquáriozinho. Beleza? Foi um prazer revê-los nessa aula. Espero que isso aqui, ó, conscientize você e cobre das autoridades, vereadores, prefeitos, presidentes, lá todo mundo que manda na porra toda, cobrem para que faça então saneamento básico. Lembrando que cada um tem que fazer a sua parte, não é? Um beijo na alma e até a próxima aula.